Meu irmão, minha irmã, há uma verdade que o Espírito Santo tem queimado em meu coração há dias, e hoje ele me ordenou que compartilhasse com você, porque não é coincidência você estar aqui neste momento. Não é acaso você estar lendo estas palavras agora. É o próprio Deus movendo todas as coisas para que esta mensagem chegue ao seu coração como um raio de luz divina cortando as trevas da sua alma. Você sente Deus falando com você agora? Porque Ele está, Filho do Deus Altíssimo. Ele está falando diretamente ao seu espírito neste exato momento. E o que vou compartilhar com você hoje não é apenas uma mensagem, é uma revelação que pode determinar onde você passará a eternidade. O Espírito de Deus me revelou algo que vai abalar os fundamentos da sua fé, algo que vai fazer você questionar tudo o que você pensava saber sobre salvação, sobre cristianismo, sobre a sua própria condição espiritual diante do trono do Altíssimo. Porque existem cristãos, sim, você ouviu bem, existem pessoas que frequentam igrejas, que cantam hinos, que levantam as mãos, que dizem aleluia e amém, que carregam bíblias debaixo do braço, que postam versículos nas redes sociais, que até mesmo pregam e ensinam, mas que no final dos tempos ouvirão as palavras mais aterrorizantes que um ser humano pode ouvir: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E isso está escrito em Mateus 7:23. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus Cristo. Pare um instante. O que o Espírito está dizendo agora? Sente essa inquietação em seu coração? Essa é a voz de Deus te alertando, meu irmão, minha irmã, porque Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como está escrito em 2 Pedro 3:9. Respire fundo e permita que o Espírito Santo examine cada recanto do seu coração, enquanto eu compartilho com você os 5 tipos de cristãos que, mesmo carregando o nome de Jesus nos lábios, estão caminhando direto para a condenação eterna. O primeiro tipo é o cristão da aparência, aquele que Jesus descreveu como sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia, conforme Mateus 23:27. Estes são os que aprenderam a linguagem cristã, que decoraram os clichês evangélicos, que sabem quando levantar as mãos, quando dizer glória a Deus, quando fingir que estão sendo tocados pelo Espírito Santo, mas cujos corações estão mais distantes de Deus do que o Oriente está do Ocidente. Eles vivem uma vida dupla, são atores no palco da igreja, mas quando saem dali, suas vidas são um escândalo, uma contradição viva do evangelho que professam. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Ele está te mostrando alguma área da sua vida onde você tem vivido apenas na aparência? O segundo tipo é o cristão da conveniência, aquele que ama a Jesus quando as coisas estão bem, quando as bênçãos estão fluindo, quando a vida está cor-de-rosa, mas que abandona a fé no primeiro sinal de tribulação. Jesus falou sobre esse tipo de pessoa na parábola do semeador, em Mateus 13:20 e 21, descrevendo aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo temporários, e quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Estes são os cristãos de tempo bom, os cristãos das bênçãos, mas que não conhecem o Cristo da cruz, o Cristo do sofrimento, o Cristo que nos chama para tomar nossa cruz e segui-lo. Quando Deus permite que o fogo da provação passe por suas vidas, eles não só abandonam a fé, mas muitas vezes se tornam amargos e críticos da igreja, do evangelho, e até mesmo blasfemam contra o nome de Jesus. Silencie o coração, respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar. Porque o terceiro tipo é talvez o mais perigoso de todos. É o cristão da justiça própria, aquele que confia mais em suas obras do que no sangue de Jesus, que acredita que pode comprar o céu com suas boas ações, que se compara com outros cristãos e se considera superior.
que olha para os pecadores com desprezo ao invés de compaixão. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano especificamente para esses tipos de pessoas. E o que ele disse em Lucas 18:14 deve fazer tremer todo o coração que se considera justo diante de Deus. Todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Estes são os que dizem: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Mas se esquecem de que todos nós somos pecadores salvos unicamente pela graça e que nossas justiças são como o trapo da imundícia diante de Deus, conforme Isaías 64:6. Não ignore esta mensagem, filho de Deus, porque o quarto tipo é o cristão da omissão, aquele que conhece a verdade, que sabe o que é certo, que tem o conhecimento das Escrituras, mas que simplesmente não age. Tiago 4,17 é claro e direto. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Estes são os cristãos que veem a necessidade do próximo e fecham os olhos, que sabem que deveriam evangelizar, ficam calados, que veem a injustiça e se omitem, que conhecem a vontade de Deus, mas escolhem a comodidade. Jesus falou sobre esses na parábola dos talentos, sobre o servo que enterrou o talento e não o usou, e a condenação dele foi severa. Foi lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, conforme Mateus 25:30. A omissão não é neutra diante de Deus. Quem não está a favor está contra, como Jesus mesmo declarou em Mateus 12:30. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Porque chegamos ao quinto e último tipo, e este talvez seja o mais trágico de todos. É o cristão da intimidade perdida, aquele que um dia conheceu a Jesus de verdade, que teve experiências reais com Deus, que sentiu o fogo do Espírito Santo, que teve comunhão verdadeira com o Pai, mas que por causa das preocupações deste mundo, dos cuidados da vida, dos enganos das riquezas, deixou que a chama se apagasse, que a intimidade morresse, que o primeiro amor esfriasse. Jesus falou para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:4-5, palavras que deveriam fazer tremer todo o coração que se afastou da intimidade com Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pare tudo agora, inspire fundo, o Espírito quer falar com você. Ore assim comigo, coloque a mão no coração, e repita estas palavras com fé. Senhor Jesus, examina o meu coração, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, eu reconheço que posso ter me enquadrado em algum desses tipos de cristãos, e hoje eu me arrependo. Hoje eu volto para ti com todo o meu coração. Hoje eu renuncio a toda aparência, a toda conveniência, a toda justiça própria, a toda omissão, a toda frieza espiritual. Espírito Santo, acende novamente o fogo em mim. Restaura a minha intimidade com Deus, faz-me um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu te entrego a minha vida completamente, sem reservas, sem condições, sem meio termo. Que eu não seja apenas um cristão nominal, mas um verdadeiro filho de Deus, transformado pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você enquanto escrevo estas palavras. Você não chegou até aqui por acaso, filho de Deus. Há um propósito divino em sua vida. Há um chamado especial que Deus tem para você. Há uma unção que Ele quer derramar sobre sua vida, mas para isso você precisa ser real, precisa ser genuíno, precisa ser íntegro diante dEle. Porque Deus não está procurando cristãos perfeitos, Ele está procurando cristãos sinceros, não está procurando pessoas que nunca caem, mas pessoas que quando caem se levantam e continuam caminhando com Ele.
A Bíblia nos ensina em Provérbios 24:16 que 7 vezes cairá o justo e se levantará. E isso não é uma licença para pecar, mas um encorajamento para perseverar. Deus conhece nossa fragilidade, Ele sabe que somos pó, conforme Salmo 103:14. Mas Ele também sabe que em nossa fraqueza se aperfeiçoa o seu poder, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9. O que Deus não tolera é a falsidade, a hipocrisia, a dureza do coração, a rebeldia deliberada contra a sua vontade. Você sente Deus falando com você agora? Porque Ele está, meu irmão, minha irmã, Ele está estendendo sua mão de misericórdia sobre sua vida neste exato momento. Ele está oferecendo uma nova oportunidade, um novo começo, uma nova chance de ser o cristão que Ele sempre quis que você fosse. Não é coincidência você estar aqui. Não é acaso você estar lendo estas palavras. É o próprio Deus movendo céus e terra para alcançar o seu coração. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo. A salvação não é uma fórmula mágica, não é uma oração decorada, não é um ritual religioso. A salvação é um relacionamento vivo e real com Jesus. Cristo é uma transformação genuína do coração. É uma vida completamente rendida ao senhorio de Jesus. Como está escrito em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas essa confissão não é apenas com a boca, é com a vida inteira. Essa fé não é apenas mental, é do coração, é transformadora, é revolucionária. Deus está chamando você hoje para uma vida de santidade, para uma vida de intimidade com Ele, para uma vida de propósito e significado eternos. Ele está te chamando para sair da mediocridade espiritual, para sair da zona de conforto, para sair da vida dupla, para sair da frieza espiritual e entrar numa jornada de crescimento, de transformação, de poder sobrenatural. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme 1 João 4:4. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Paulo declarou em Romanos 8:31. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus, porque o tempo está se esgotando, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, não haverá mais oportunidade para mudança, não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais chance para transformação. Como está escrito em Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da transformação, hoje é o dia de você se tornar o cristão que Deus sempre quis que você fosse. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque Ele está falando, Filho de Deus. Ele está sussurrando ao seu ouvido espiritual. Ele está tocando as cordas mais profundas do seu coração. Ele está te mostrando áreas da sua vida que precisam ser transformadas, relacionamentos que precisam ser restaurados, hábitos que precisam ser quebrados, sonhos que precisam ser ressuscitados, propósitos que precisam ser cumpridos. Junte-se a mim nesta oração poderosa. Toque seu coração agora e se conecte com Deus. Diga comigo em voz alta e com fé: Pai Celestial, eu reconheço que preciso de uma transformação radical em minha vida. Eu não quero ser mais um cristão nominal. Eu não quero ser mais um cristão de aparência. Eu não quero ser mais um cristão de conveniência. Eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus, um filho genuíno do Deus Altíssimo. Perdoa-me por todas as vezes que falhei, por todas as vezes que te decepcionei, por todas as vezes que vivi abaixo do padrão que estabeleceste para mim. Eu me arrependo de coração, eu me volto para ti com toda a minha alma. Eu te entrego o controle total da minha vida. Espírito Santo, toma posse de mim, transforma-me, molda-me, faz-me conforme a imagem de Jesus.
Eu declaro que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu declaro que seu sangue me purifica de todo o pecado. Eu declaro que sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. Obrigado por ainda estar trabalhando em minha vida. Obrigado por esta nova oportunidade. Que eu possa viver cada dia como se fosse o último. Que eu possa amar como Jesus amou. Que eu possa servir como Jesus serviu. Que eu possa viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, porque Ele está ouvindo, Filho de Deus, Ele está vendo, Ele está se alegrando com o seu coração arrependido, Ele está se regozijando com a sua decisão de viver uma vida genuinamente cristã. Como está escrito em Lucas 15:7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você não é apenas mais um na multidão. Você é especial para Deus. Você é único. Você é amado com amor eterno. Você é precioso aos olhos do Altíssimo. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus tem um plano específico para sua vida, um propósito eterno que só você pode cumprir, uma missão que só você pode realizar. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não guarde só para você, compartilhe com quem você ama. Talvez essa seja a resposta que o coração dela espera. Talvez seja a palavra que vai transformar a vida de alguém. Talvez seja o instrumento que Deus vai usar para salvar uma alma da condenação eterna. Você pode ser o elo entre Deus e alguém que está perdido. Você pode ser a ponte que vai levar alguém dos caminhos da morte para os caminhos da vida. Diga a Ele com fé: Senhor, usa a minha vida como instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Que eu possa ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus ordenou em Mateus 5:13-14. Que através de mim muitas vidas sejam alcançadas, muitos corações sejam transformados, muitas almas sejam salvas. Que eu possa ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que faz outros discípulos. Que a minha vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Filho do Deus Altíssimo, filha amada do Rei dos Reis, esta não é apenas uma mensagem, é uma revelação, é um chamado, é um convite para uma vida transformada, para uma eternidade gloriosa, para um relacionamento real e profundo com Jesus Cristo. Não deixe esta oportunidade passar. Não endureça o seu coração. Não resista ao Espírito Santo. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua transformação. Hoje é o dia de você se tornar o cristão que Deus sempre sonhou que você fosse. Se o Espírito falou com você através desta mensagem, se o seu coração foi tocado, se você sentiu a presença de Deus enquanto lia estas palavras, compartilhe com quem precisa ouvir. Seja luz na vida de alguém hoje, seja instrumento de Deus na transformação de outras vidas, porque o tempo é curto. Jesus está voltando e quando Ele voltar, queremos estar prontos. Queremos estar entre aqueles que ouvirão as palavras mais doces que um ser humano pode ouvir. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Meu irmão, minha irmã, antes de terminar esta mensagem, o Espírito Santo me compele a falar mais uma coisa que pode salvar a sua alma da condenação eterna. Há uma diferença abismal entre conhecer sobre Jesus e conhecer a Jesus, entre saber sobre Deus e conhecer a Deus intimamente, entre ter religião e ter relacionamento. Muitos cristãos passam a vida inteira estudando a Bíblia, decorando versículos, frequentando cultos,
participando de atividades religiosas, mas nunca experimentaram o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos em João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Porque ele está te mostrando que a salvação não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Não é algo que você merece, é algo que Deus oferece gratuitamente pela sua graça. Não é resultado das suas obras, é resultado da obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Efésios 2:8-9. Deixa isso cristalino, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pare um momento e reflita sobre isso. Quantas vezes você tentou impressionar a Deus com suas orações elaboradas, com seus jejuns prolongados, com suas ofertas generosas, com seus trabalhos na igreja, pensando que isso te faria mais aceitável diante dele? Quantas vezes você se sentiu distante de Deus porque não estava orando o suficiente, lendo a Bíblia o suficiente, congregando o suficiente, servindo o suficiente? Filho de Deus, filha amada, isso é religião, não é relacionamento. Isso é obras, não é graça. Isso é esforço humano, não é poder divino. A verdade que vai libertar a sua alma é esta: Jesus já fez tudo na cruz. Jesus já pagou o preço completo pelos seus pecados. Jesus já abriu o caminho para você chegar ao Pai. Jesus já quebrou a barreira que existia entre você e Deus. Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno. Tudo o que você precisa fazer é aceitar, é receber, é crer, é confiar, é se entregar completamente a esse Jesus que te amou primeiro, que te escolheu primeiro, que te chamou primeiro. Não é coincidência, é Deus falando com você neste exato momento, porque há uma batalha espiritual acontecendo pelo destino da sua alma. Há uma guerra invisível sendo travada entre as forças do bem e as forças do mal, entre os anjos de Deus e os demônios do inferno, entre a vida e a morte, entre a salvação e a condenação. O diabo sabe que se você realmente se render a Jesus hoje, se você verdadeiramente nascer de novo hoje, ele perderá para sempre o controle sobre a sua vida. E por isso, ele está fazendo de tudo para que você endureça o coração, para que você resista ao Espírito Santo, para que você deixe para amanhã o que deveria fazer hoje. Mas Jesus está do seu lado, meu irmão, minha irmã. Jesus está intercedendo por você neste exato momento diante do trono do Pai. Jesus está enviando o Espírito Santo para convencer o seu coração do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito em João 16:8. Você sente essa convicção ardendo no seu peito? Você sente essa inquietação no seu espírito? Essa é a voz de Deus te chamando para casa. É o Pai estendendo os braços para receber o filho pródigo. É o bom pastor saindo em busca da ovelha perdida. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo, porque há uma palavra profética que Deus tem para você neste momento. Filho meu, filha minha, eu te amo com amor eterno. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Eu te conheci antes mesmo de você nascer. Eu tenho planos de bem para a sua vida, planos de te dar esperança e futuro. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas, e todo aquele que entrar por mim salvará e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você ouve essa voz? Você reconhece essa voz? É a voz do seu Criador, é a voz do seu Redentor, é a voz do seu Salvador, falando diretamente ao seu coração. Isaías 55:11 declara:
Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus que chegou até você hoje não voltará vazia. Ela vai cumprir o propósito divino na sua vida. Ela vai produzir transformação, salvação, libertação, cura, restauração. Pare tudo agora, inspire fundo. O Espírito quer falar com você, porque chegou o momento de você tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão que vai determinar você passará a eternidade. A decisão que vai definir o seu destino eterno. Não existe meio termo no reino de Deus. Ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. Ou você é salvo, ou você está perdido. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Mateus 12:30 é claro: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ore assim comigo, coloque a mão no coração e repita estas palavras com fé, mas não apenas com a boca, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador, que merecia a condenação eterna, que estava perdido e sem esperança. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste dentre os mortos, para a minha justificação. Eu creio que o Teu sangue me purifica de todo o pecado, que a Tua morte na cruz pagou o preço completo pela minha salvação. Eu me arrependo de todos os meus pecados, eu renuncio a toda vida de pecado. Eu me volto para Ti com todo o meu coração. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Deus. Eu Te entrego o controle total da minha vida. Eu renuncio ao meu próprio caminho e escolho seguir o Teu caminho. Espírito Santo, vem habitar em mim, transforma-me, faz-me uma nova criatura, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu declaro que agora sou Teu filho, que agora faço parte da Tua família, que agora tenho vida eterna. Obrigado por me salvar. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me dar uma nova oportunidade. Que eu possa viver cada dia da minha vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Junte-se a mim nesta oração poderosa, toque seu coração agora e se conecte com Deus, porque se você fez essa oração com sinceridade, com fé genuína, com arrependimento verdadeiro, algo sobrenatural aconteceu neste momento. Você passou da morte para a vida, você foi justificado diante de Deus, você se tornou filho de Deus. Você recebeu, você foi liberto da condenação eterna. Você se tornou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Conforme 2 Coríntios 5:17. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, porque Ele está ouvindo, Filho de Deus. Ele está vendo, Ele está se alegrando com o seu coração arrependido. Ele está se regozijando com a sua decisão de entregar a vida para Jesus. Os anjos do céu estão celebrando neste momento, como Jesus disse em Lucas 15:10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas agora vem a parte mais importante. Viver como nova criatura, viver como filho de Deus, viver como alguém que foi comprado por preço, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sua vida não é mais sua, ela pertence a Jesus. Seus talentos não são mais seus, eles pertencem a Jesus. Seu tempo não é mais seu, ele pertence a Jesus. Seus recursos não são mais seus, eles pertencem a Jesus. Sua família não é mais sua, ela pertence a Jesus. Tudo o que você é e tem pertence a Jesus. Não ignore esta mensagem, filho de Deus, porque o crescimento espiritual não é automático. A santificação não é instantânea. A maturidade cristã não acontece da noite para o dia.
Você precisa se alimentar da palavra de Deus diariamente, como está escrito em 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Você precisa orar sem cessar, como Paulo ordenou em 1 Tessalonicenses 5:17. Você precisa congregar com outros cristãos, como está escrito em Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Você precisa ser batizado nas águas como testemunho público da sua fé, como Jesus ordenou em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você precisa buscar o batismo no Espírito Santo para receber poder para testemunhar, como Jesus prometeu em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga a ele com fé: Senhor, eu quero crescer espiritualmente, eu quero me tornar um cristão maduro, eu quero ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Ajuda-me a desenvolver disciplinas espirituais, ajuda-me a ter fome e sede da Tua palavra, ajuda-me a ter prazer na oração, ajuda-me a encontrar uma igreja onde eu possa crescer e servir. Espírito Santo, ensina-me a orar, ensina-me a adorar, ensina-me a viver em santidade, ensina-me a ser uma testemunha eficaz do Evangelho. Que a minha vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Apenas pare, sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque Ele tem planos específicos para a sua vida. Ele tem um propósito único que só você pode cumprir. Ele tem uma missão especial que só você pode realizar. Você não é um acidente cósmico. Você não é fruto do acaso, você não é produto da evolução, você é criação especial de Deus, você é obra-prima das suas mãos, você é objeto do seu amor eterno, você é herdeiro das suas promessas, você é filho do Rei dos Reis. Tire um momento, só seu, e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque Ele está falando, Filho de Deus, Ele está revelando o seu coração, Ele está mostrando o seu propósito, Ele está abrindo as portas do seu destino. Talvez Ele esteja te chamando para o ministério, para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra, para pastorear ovelhas. Talvez Ele esteja te chamando para ser um intercessor, para orar pelas nações, para fazer guerra espiritual, para quebrar fortalezas do diabo. Talvez Ele esteja te chamando para ser um evangelista, para ganhar almas para Jesus, para ser pescador de homens, para ser instrumento de salvação. Talvez Ele esteja te chamando para ser um missionário, para levar o Evangelho até os confins da terra, para alcançar os povos não alcançados, para plantar igrejas em lugares onde Jesus nunca foi pregado. Talvez Ele esteja te chamando para ser um profeta, para falar a palavra de Deus aos homens, para denunciar o pecado, para anunciar a justiça, para proclamar a verdade. Talvez Ele esteja te chamando para ser um apóstolo, para abrir novos campos, para estabelecer igrejas, para formar líderes, para expandir o reino de Deus. Ou talvez Ele esteja te chamando para ser um cristão comum, mas extraordinário na sua simplicidade, na sua fidelidade, na sua integridade, na sua dedicação. Talvez Ele esteja te chamando para ser um pai cristão exemplar, uma mãe cristã exemplar, um esposo cristão exemplar, uma esposa cristã exemplar. Talvez Ele esteja te chamando para ser um empresário cristão íntegro, um profissional cristão ético, um estudante cristão dedicado, um jovem cristão santo. Qualquer que seja o seu chamado, meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa: Deus tem um plano perfeito para a sua vida, e esse plano é bom, é agradável,
é perfeito, como está escrito em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O plano de Deus para você é melhor do que qualquer sonho que você possa ter. É maior do que qualquer ambição que você possa alimentar. É mais glorioso do que qualquer conquista que você possa imaginar. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus. Porque o tempo está se esgotando, Jesus está voltando, e quando ele voltar, não haverá mais oportunidade para evangelizar, não haverá mais tempo para cumprir a grande comissão, não haverá mais chance para fazer a diferença no reino de Deus. Mateus 24:14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você quer fazer parte dessa obra gloriosa? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para cumprir essa profecia? Se o Espírito falou com você através desta mensagem, se o seu coração foi tocado, se você sentiu a presença de Deus enquanto lia estas palavras, se você tomou a decisão de entregar sua vida completamente a Jesus, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir. Seja luz na vida de alguém hoje, seja instrumento de Deus na transformação de outras vidas, seja ponte entre o céu e a terra, seja embaixador do reino de Deus neste mundo perdido e sem esperança. Porque lembre-se, um dia, muito em breve, estaremos todos diante do trono de Deus, e cada um de nós dará conta de si mesmo diante dele, como está escrito em Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Naquele dia, não importará quantas curtidas você teve nas redes sociais, não importará quantos seguidores você teve, não importará quanto dinheiro você ganhou, não importará quantos sucessos você alcançou. O que importará é se você viveu para Jesus, se você amou como Jesus amou, se você serviu como Jesus serviu, se você foi fiel como Jesus foi fiel. Filho do Deus Altíssimo, filha amada do Rei dos Reis, que esta mensagem não seja apenas mais uma que você leu, mas que seja a mensagem que transformou para sempre o rumo da sua vida, que seja o divisor de águas entre o velho e o novo, que seja o marco inicial de uma jornada gloriosa ao lado de Jesus Cristo. Que você possa viver cada dia como se fosse o último, que você possa amar cada pessoa como se fosse a mais importante, que você possa servir cada oportunidade como se fosse a única, que você possa testemunhar cada momento como se fosse o derradeiro. E quando Jesus voltar, e ele voltará, meu irmão, minha irmã, que você esteja entre aqueles que ouvirão as palavras mais doces que um ser humano pode ouvir. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém e amém.